Alô, minha gente querida, cá estamos nós mais uma vez, aqui o Fernando Sérgio e você que nos dá a audiência, muito obrigado mesmo a você. E hoje é dia de falarmos do futebol, não é isso? E lá de São Paulo quem fala com a gente é o Luiz Henrique Oliveira. Muito bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Fernando. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Na realidade, vamos deixar para comentar o jogo de ontem, né? Já para o final, a derrota do Flamengo diante do Corinthians, que está virando aí. Terceira consecutiva, hein? Exatamente. E olha que Fluminense, São Paulo e Corinthians ontem. Quando o Corinthians veio para o Maracanã enfrentar o Vasco, todo mundo achava que o Vasco ia ter vantagem. Venceu o Vasco. E o Flamengo era a mesma coisa. Muita gente, é um super time, tem três esquadrões ao mesmo tempo, entra um, substitui o outro, e a gente ontem viu que não é bem isso, mas daqui a pouco a gente vai comentar. De qualquer maneira, vamos falando aqui, se você permite, começar com o Carioca. O Carioca, nós temos aí, olha, realmente a situação do Carioca agora ficou, o Botafogo está em segundo lugar porque perdeu para o Fluminense. O Fluminense está com 12 pontos no grupo A, o Bangu 9, o Vasco 7, o Volta Redonda 7, o Sampaio Corrêa também em quinto lugar e a Portuguesa está em sexto lugar. No grupo B, Botafogo com 9, Boa Vista com 7, Madureira com 6, Nova Iguaçu com 5, Flamengo, rapaz, lá embaixo com 4 e Maricá com 3. As coisas viram, essa que é a verdade. Os resultados do Cariocão, nós hoje teremos Vasco Madureira às 20 horas. Ontem o Fluminense ganhou do Botafogo, por incrível que pareça, não, porque o Fluminense está com um bom time, o Botafogo está vivendo um momento turbulento. Então o Fluminense ganhou de 1-0. Bangu 2-1 em Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa 1, Boa Vista 1 e pois aí o Maricá e Volta Redonda jogam no dia de hoje. Essa é a situação. O Flamengo que se cuide, vai ter que enfrentar um quadrangularzinho aí para evitar a queda. E aí, como é que está o Paulistão? Paulistão, pelo que eu vi aqui, o Palmeiras ontem jogou com time reserva, né? Mas ainda não se classificou, porque ele perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogando fora de casa, por 1-0. E detalhe, esse Botafogo de Ribeirão Preto não vencia o Palmeiras há 11 anos. Nossa. 11 anos. E quebrou o tabu ontem. Apesar que o Abel tem essa mania, poupou jogadores, tá achando que está classificado. Até que está poupando, porque agora é brasileiro e estaduais, né? Agora tem que ficar conciliando uma semana, meio de semana estaduais, final de semana brasileiro ou invertido. Mas está complicado, é muito jogo, né? Se bem que vai ter uma pausa na Copa do Mundo, né? Eles vão ter tempo de sobra para descansar mais de um mês. Mas o Palmeiras não está demonstrando confiança, não, Fernando. Está muito aquém do futebol que ele tinha antes. O estilo de jogo do Abel já está muito manjado. Essas benditas bolas aéreas. E o meio-campo do Palmeiras é muito ruim, não é criativo. Já não é de hoje que isso ocorre. E agora nós não é que perdemos, né? O Rafael Veiga foi emprestado para o América do México. Agora não temos o Rafael Veiga mais no ataque do Palmeiras, né? Sim. Ele foi, não é que foi vendido, ele foi por empréstimo para o América do México. E agora a situação do Palmeiras agora vai jogar no Brasileiro contra o Vitória aqui, né, em São Paulo. E depois pelo Brasileirão. E aí no próximo domingo, 8h30 da noite, pelo Paulistão, é o clássico contra o Corinthians de Itaquera, Corinthians e Palmeiras. Aí o bicho pega, né, Fernando? E transmissão pela Record e Cazé TV. A Globo não detém os direitos de transmissão do Paulistão. Mas o Palmeiras está indo
vamos te dizer, cirurgicamente falando, respirando por aparelhos. Por aparelhos. Assim, Veja você, assim como a história do Flamengo no Cariocão. Mas falar nisso, rapaz, chegamos ao jogaço de ontem, né? Foi um belo jogo no estádio Mané Garrincha, lotado, né? 70 e tantos mil pessoas. E evidentemente que à primeira vista, vê se você concorda comigo, todo mundo imaginava, olha, o favorito é o Flamengo, né? Eu mesmo disse isso semana passada. Pelo time, acho que era pule de 10, quer dizer, mas nem sempre pule de 10 acaba ganhando, né? Então é aquela velha história. Eu acho que o Dorival Júnior deu um nó no Felipe Luiz, que se fala Ele muito... é rei de Copas, hein? Ele é rei de Copas, Dorival Júnior. Ele ganhou pelo Flamengo, ganhou pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Santos. É verdade. Ele, para título de Copas, assim, ele é ótimo. Copa do Brasil, é com ele mesmo. Engraçado, ele é um bom técnico, eu gosto dele. Logo no início se falava, e houve isso realmente, que 8 jogadores do Palmeiras tiveram aí uma virose. E até o repórter da Globo falou, pois você falou para o rapaz que era repórter, eu não sei se você viu no campo, mas você agora você é especialista em piriri. Os caras com 48 horas antes do Corinthians tiveram piriri 8 pessoas. Então eu falei, meu Deus do céu. E olha, eu não sei que milagre que eles fizeram, que na verdade os caras vieram na ponta dos cascos, né? No início do jogo dava a impressão que seja aquele jogo imperativo, que o Flamengo ia se impor o diabo a 4. Mas faltando com mais 15 minutos a partir daí, a marcação encaixou de uma forma tal que eles não puderam sair. Você vê o Bruno Henrique, você vê o Arrascaeta jogou nada, absolutamente nada. Né? Foi até substituído. Pelo próprio Bruno Henrique. E você via isso, que os caras não andavam em campo. E o admirável, que eu acho que tem que elogiar o esquadrão do Corinthians, é que o Corinthians enfrentou de igual para igual, porque todo mundo imaginava que você quando você tem um time inferior, digamos, realmente do ponto de vista de quantidade de talento e tal, você fica atrás à espera de uma bola ou de 2 bolas para ver se ganha. Não, o Corinthians ganhou o jogo inteiramente, tirando os 15 minutos iniciais. Praticamente não tomou depois conhecimento. Depois que fez o primeiro gol, o Flamengo se perdeu. E depois com a expulsão do Carrascal, que foi uma expulsão besta, desculpa a expressão, uma expulsão besta, não havia necessidade de dar aquela cotovelada no Bidon. Mas aí eu achei estranho o VAR só ter sido revisado depois do intervalo, podia ter sido revisado na hora. A regra, tudo bem, a regra ainda permite ter feito isso daí. Mas só que isso aí acabou modificando todo o esquema do Felipe Luiz, né? Porque ele acabou tendo que fazer as substituições já quase no decorrer do segundo tempo. Aí já estava perdendo por 1-0, o Corinthians se fechou, depois teve aquela bola do Paquetá, que ele chutou cara a cara, conseguiu chutar para fora, perdeu um gol incrível. E teve uma bola que foi na trave também. E o Paquetá, aí o Flamengo se perdeu no jogo. O Paquetá chegou no Brasil como grande estrela, essa coisa toda e tal, mas gente, pelo amor de Deus, sabe, quando eu vi você dar 255 milhões pelo Paquetá, falei, meu O craque Neto não é isso tudo, e eu concordo com o craque Neto. Eu acho que ele é um bom jogador, né? É um bom jogador tendo de provar que seja craque, porque lá o futebol que ele viveu lá na Europa não é nem tá bom, fez nos últimos 2 anos uma quantidade de gols, deu passe para outros e tal. Ele estava impactado com aquele negócio do processo que teve contra ele e tal. Para ele é ótimo, eu até estou aplaudindo, porque imagine se tem alguém capaz de pagar 245 milhões
para alguém num país como o nosso, em que o salário mínimo é R$ 1.800, se eu tiver certo, quer dizer, é brincadeira. Então, 1.621, se não me engano. Então, outro dia eu falei até com a Samira, que é Flamengo, nós estávamos vendo, eu falei, eu não acho esse cara isso tudo, mas não acho mesmo. Quer dizer, não tem que achar nada também. Mas, na verdade, eu vi a esperança da torcida, a reportagem muito boa que a Band fez nas vésperas do jogo, mostrando a saída do time, o pessoal, Paquetá. Botam o Paquetá faltando 15, 20 minutos para o término. O cara tem uma oportunidade. O cara tem uma oportunidade. Aquilo ali, se você soprar a bola entra. E mandou para a Lua. Sem dúvida. Mandou para a Lua. Ele conseguiu fazer igual o Roberto Baggio bateu o pênalti contra o Brasil na Copa de 94, não sei se você lembra. O Roberto Baggio na época bateu o último pênalti contra o Brasil e chutou o pênalti lá na Lua. Acho que acertou a bola lá, caiu lá no Vaticano, deve ter caído lá no Papa, aquela Copa de 94. O Paquetá fez exatamente a mesma coisa ontem. Aí o Flamengo perdeu o título ali. Uma derrota dessa, eu acho, uma derrota dessa serve pelo menos para uma coisa, se eles puderem aprender da derrota, ter humildade, né? Vence tudo, vai ser 3-0, vai ser 4-0, as reportagens todas mostrando isso e tal. Isso subestimou o adversário, né? Subestimou. Isso entrou de sapato alto, quer queira, quer não. Deixa se o Felipe Luiz tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir de gente até mais importante isso, tá vendo? Tá vendo? O já ganhou só existe até o início do jogo. E o time 11 contra 11. Eu não sei o que houve, eu só sei que o time do Corinthians entrou rasgando, entrou pegando. Eles entraram para ganhar. Entraram para ganhar o tempo todo e merece o título realmente. Não baixaram a guarda não, jogaram pra caramba. Jogaram muito. O Yuri Alberto estava. Ontem do Yuri Alberto estava. E que gol que. Como posso dizer? Não. Estava impossível. Estava impossível, estava inspirado. Aquele. Ele fez um baita de um gol nos acréscimos que encobriu o Rossi, né? Agora... E não estava impedido, não. Porque pelo que eu vi lá, eu achei que ele estava impedido, não estava, não. Tem um jogador do Flamengo. Não estava. Na mesma linha da posição. E você vê que o primeiro gol saiu com o Gabriel Paulista, que estava estreando de volta, né? De um tempo na Europa e tal, sem o grande nome do Paquetá. Então o que acontece? Aquilo foi fruto de uma jogada ensaiada. Aqui até um escanteio que eu nem sempre gosto muito, porque você às vezes perde a oportunidade, mas deu certo. Então foi batido o escanteio, assim, aquele bateu curto, né? O cara pegou, botou lá pro meio, daí a pouco bate, rebate, lá vem o Gabriel Paulista e pá, enfia. Quer dizer, agora o último gol, pelo amor de Deus, foi humilhante, né? O último gol não tem nada contra o Rossi. O Rossi não podia fazer nada. Mas ele não tinha como fazer nada, né? Não tinha como o Rossi fazer milagre naquele lance lá. A defesa do Flamengo teve que ir para tudo ou nada, deu contra-ataque pro Corinthians e foi fatal, né? Já estava nos acréscimos mesmo, perdido por um, perdido por mil. Aí acabou fechando o jogo, tomando aquele gol deu um lençol no Rossi. E aí o Rossi não tem culpa nesse gol aí. Não tem asas, né? Não foi gol, mas foi humilhante, foi mesmo. Isso eu concordo com você. Foi porque foi um gol diferente, né? Foi um gol, veio aquele, eu não me lembro quem veio atrás do... tentando pegar, mas não tinha como fazer. E o Yuri... Ele é rápido, o Yuri Alberto é rápido, ele corre, ele é rápido. Ele está decisivo em quase todos os jogos. E ele foi tá inspirado. Então... inspirado. Realmente, parabéns à imensa torcida corintiana, porque tem mais que comemorar mesmo, e botou água no chope do Flamengo. Isso pode mexer no Carioca, com a situação do Flamengo, né? Porque eles estão numa situação perigosa lá, quase a ponto de disputar quadrangular do rebaixamento. Vai saber, né? E aqui no Paulistão, Fernando, quem tá na berlinda mesmo é o Santos.
porque pelos jogos que o de tivemos vocês ontem, não terá quadrangular, o Santos né? está em antepenúltimo, cai em 2, né? Nossa. O penúltimo e o último. O Santos está com 6 pontos. O penúltimo é o Velo Clube com 4 e o último a Ponte Preta com 1, que praticamente já caiu, que perdeu o derby contra o Guarani no sábado. Mas, aliás, Fernando, eu queria até comentar. Eu estava assistindo aqui também esse derby de Campinas, Guarani e Ponte Preta, mas que baita jogo. Olha só que coisa surreal. O Guarani teve o goleiro Kaique França expulso com 20 minutos do primeiro tempo. Nossa. Porque ele era o último homem, fez uma falta, ele deu uma falta que por ser o último homem, ele acertou o jogador da Ponte Preta, que era risco iminente de gol, e o Guarani ficou desde os 20 minutos do primeiro tempo jogando com um jogador a menos. E no final dos acréscimos, o Guarani ganhou o jogo por 1-0 da Ponte Preta. Só. E praticamente ele bateu a Ponte Preta para a Série A2. Um baita de um jogo. E a situação do Santos, como eu te falei, está em antepenúltimo com 6 pontos, tendo o Velo Clube já na penúltima posição com 4 e o Palmeiras, estou com o Palmeiras na cabeça, e a Ponte Preta com 1 ponto. Aí olha só que interessante, os 2 próximos jogos do Santos são Noroeste em Bauru. O Noroeste passou o Santos ontem por ter vencido o Velo Clube, que está com 7 pontos, e o Santos com 6. E o último jogo do Santos é exatamente o Velo Clube. Ou seja, se ele perde o próximo jogo, o Santos perde o próximo jogo, o Velo Clube ganhar, o Santos entra na última rodada, na zona do rebaixamento, e vai pegar exatamente o Velo Clube que passaria ele em caso de ganhar. Olha que interessante, a situação do Santos o Santos está com a porta no pescoço. E São Paulo não tem o quadrangular que pode fazer com alguém escape, né? Não tem esse quadrangular no final. No Paulistão não tem isso, não, Fernando. O Paulistão, o regulamento do Paulistão é bem diferente do Carioca. Aqui ainda tem esse jeitinho que foi dado aqui para... E é primeiro com o oitavo. Em primeiro com o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. É jogo único nas quartas de final e na semifinal. Só a final que são 2 jogos. E caem para a Série A2 os 2 últimos colocados. Aqui não tem quadrangular, não. É só os 8 primeiros que se classificam para a fase final do campeonato. Final. E quem que você acha que está pintando aí provável campeão? Quais os 2 times mais bem situados na sua avaliação? Para ser bem sincero, para mim está Corinthians e Palmeiras. Eu não vejo. Pode até o Mirassol surpreender, pode, claro que pode. Mas times aqui da capital, acho que só Corinthians e Palmeiras. São Paulo está reagindo, mas está muito tarde. Mas eu acho que para mim fica entre Corinthians e Palmeiras. Não sai disso, não. Posso estar enganado, mas eu acho que fica entre Corinthians e Palmeiras, com o Corinthians tendo mais chance de título em relação ao Palmeiras, na minha opinião. Entendi. Quer dizer, é a mesma coisa aqui no Rio, está pintando Botafogo ou Fluminense, né? Quer dizer, se não houver alguma revirada aí, embora correndo por fora, você tem aí dos grandes... o Fluminense é melhor. O Fluminense ganhou ontem. Bem melhor. O Botafogo também quis esfacelado, né? Andou perdendo gente. Botafogo está com problema de dívida, né? Que hoje, para surpresa minha, eu estava vendo uma reportagem, o Botafogo está com mais dívida do que o Vasco tem. Quer dizer, o pessoal está cobrando. Está virando SAF. Está virando SAF. É um negócio complicado. E o Fluminense está querendo ser SAF. Mas acontece que o Provenzano, que é sócio e tem voto, diz que ele vota contra, porque é complicado. Esses caras vêm, fazem dinheiro e se mandam, né? Tomara que não, mas é aquela velha história. Pode acontecer isso aí sim, de repente, né? Aí depende da diretoria do Fluminense, se vai aceitar esse negócio de SAF, né? Não, a diretoria quer. Eu acho que... A diretoria quer. Eu acho... Parece que esse é o que estão aguardando até. Mas o Silvio, como nosso querido amigo e participante do programa também aqui, às sextas-feiras, sempre às 19 horas, não quer saber disso não. Ele acha que é preferível antes só do que mal acompanhado. Vamos ver. Vamos ver o que vai. Ele está certo. Nesse ponto ele está certo. Tem que saber administrar. Tem que saber. E saber, de repente, sabe qual é o problema também dos clubes? Contrata jogadores e o clube não tem dinheiro para pagar. O clube não tem dinheiro para pagar, às vezes, o salário do jogador. O que acontece? O jogador entra com uma ação na FIFA e aí sofre
time sofre transfer ban. Aí complica tudo. Tá acontecendo muito caso desse tipo aí. Tá, uma meta que pode comer. Então o Santos. Porque como é que o Santos vai pagar alto salário pro Neymar, pro Gabigol e agora pro Rony? Sendo que não tem dinheiro. A maioria dos clubes não tem dinheiro. Uma loucura. Por mais que, a maioria dos clubes está muito endividado. Por mais que tenha superávit o Flamengo, 255 milhões pelo Paquetá, é brincadeira. Onde é que você... é muito dinheiro. Aonde que vai arrumar o dinheiro para pagar o alto salário desse? Não é só dele, não. Dos tem outros. O salário do Bruno Henrique, Arrascaeta, todos os jogadores. Dizem que grandes jogadores que estão no Flamengo. É um negócio que... Por isso que eu digo... Essa é a pergunta. Eu diria, não há necessidade desse rapaz, nada contra. Mas é um jogador comum, porque foi da seleção brasileira titular. A seleção brasileira até agora não fez nada. Pode ser que ela venha a fazer no futuro. Mas ela foi muito mal nas eliminatórias, né? Depois deu uma recuperada. Terminou em quinto lugar, terminou em quinto lugar. Se fosse, se fosse da outra Copa, na Copa anterior, Fernando, em quinto lugar, ele estaria disputando a repescagem. Para te dar uma ideia. Se viesse, o cara ganhou a Champions, o cara ganhou isso, ganhou aquilo, mas ganhou o quê? Não ganhou nada. Estava num time mediano que deve estar soltando fogos de artifício, porque teve um time no Brasil que deu 245 milhões por ele. Pode ser que o pessoal fique meio zangado comigo, o pessoal do Flamengo, mas alguns mais lúcidos vão perceber essa realidade, porque é um risco muito grande. Quer dizer, você deslocar, não sei, todo mundo fala que eles têm condição, que é o único clube brasileiro que está com a burra cheia de dinheiro, né, como se falava antigamente. Mas, na verdade, é o seguinte, se você movimentar um dinheirama desse, quantos bons jogadores você poderia comprar na faixa até exagerada. Mas, jogadores da base, né? Jogadores da base seria ótimo. E a idade também, tem um outro lance, idade também. Igual o Palmeiras faz. Você vendeu o Endrick, o Estevão, eram da base. Olha onde que eles estão agora. O Endrick está agora no Lyon, fazendo gol todo jogo, e o Estevão está no Chelsea. Mas a Europa é assim, eles pegam jogadores novos, depois que passa dos 30 anos, 31, 32 anos, eles já não servem mais. Aí eles devolvem para o time que ele iniciou a carreira. A maior parte dos clubes europeus fazem isso mesmo. Mas vamos ver o que vai dar, né? Agora, enquanto a Copa do Mundo, Fernando, uma curiosidade, tá vendo pela internet, olha que coincidência, a sequência da ordem alfabética. Em 2014, o Brasil foi eliminado pela Alemanha, com a letra A. 2018 pela Bélgica, letra B. 2022 pela Croácia, letra C. Agora 2026... vai ser contra quê? Algum país começando com D. Vai ser o quê? Só se for Dinamarca, né? Pelo amor de Deus. A outra Copa com Espanha. Depois França. Já pensou? Meu Deus do céu, essa moda pega. Mas o Brasil precisa melhorar muito, hein? Precisa melhorar muito. Não ganha a Copa desde 2002, hein? É verdade. E agora tem mais países disputando. 48. De 32 para 48. Muitos países. Muita gente. Tá certo, meu amigo. Mesmo. Tá certo. Acho que abordamos todos os assuntos. Você tem algum assunto a mais para falar por aí? Não, por enquanto não, Fernando. Era mais agora ver os jogos do. Oh, meu Deus do céu. Agora no meio de semana é o Paulista. Não, Brasileirão. Agora que tá brasileiro e estaduais. Revezando os dois, mas a gente até se confunde, né? Esse meio de semana agora são os atuais. Aliás, minto, então o Brasileirão. No final de semana é o estadual aqui, o Paulistão. Vamos ver como é que fica. Isso. Exatamente. E o Palmeiras, olha, tá complicado, Fernando. Tá complicado. Não é mais o mesmo time de antes, não. Assim como o Vasco, né, que está com o Fernando Diniz hoje em dia, metade da torcida está a fim de dar um pé no traseiro dele, né, porque tem aquela bronca, aquela coisa. Depois ele vem, tenta suavizar, falando calmo, que ele nunca deu uma bronca numa pessoa que prejudicasse o jogador. Como é que ele sabe? Ele não está no íntimo do jogador, por mais psicólogo que ele seja, ele não está conseguindo ser psicólogo com ele mesmo.
Daí ele está prejudicando o time, porque olha, o Vasco não vence, tem 8 partidas ou 9 para variar, quer dizer, pelo amor de Deus, né, se perde mais uma, eu não sei não. Ô Pedrinho, pelo amor de Deus, pô, a torcida está cansada de ver ser saco de pancada, essa é a realidade. Mas tá bom, meu amigo, olha, um abraço grande para você, uma boa semana, viu? Tudo de bom. Tá legal, Fernando. Segunda-feira que vem voltaremos a nos falar, se Deus quiser. Estaremos um abraço, juntos. Fernando. Um abraço, querido. Se Deus quiser.